Hoje vamos aprender a classificar as cadeias carbônicas. Fica ligado após a vinheta. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos para a nossa aulinha de química orgânica, dando continuidade a algo que a gente começou aí há semanas atrás. Vamos nessa? Então, senhores, conteúdo de classificação de cadeias carbônicas é bem simples, tá? Primeiramente, vamos começar aqui com a classificação de cadeias abertas, também chamadas de cadeias acíclicas, e cadeias fechadas, também chamadas de cadeias cíclicas. As cadeias abertas são aquelas cadeias que você vai apresentar aqui pelo menos duas extremidades. Como vocês podem bem avaliar, eu tenho aqui uma extremidade esquerda e uma extremidade na direita. Já a cadeia fechada, ela não tem uma extremidade. Você começa a sua cadeia em um ponto e se você for analisar toda a cadeia, no final você vai finalizar, você vai terminar a contagem no mesmo ponto. A cadeia fechada, também chamada de cadeia cíclica, geralmente forma uma figura geométrica que vocês conhecem. Um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e assim por diante. E também temos a mistura entre essas duas cadeias, chamada de cadeia mista. A cadeia mista, ela tem uma parte que é uma cadeia fechada e ela tem uma outra parte que é uma cadeia aberta. Isso é muito comum de acontecer. Uma outra classificação é a parte de cadeia normal e cadeias ramificadas. A sua cadeia normal é aquela cadeia em que todos os seus carbonos da cadeia, ou eles são carbonos primários, ou eles são carbonos secundários. Como você pode avaliar aqui, esse carbono aqui da extremidade, ele é um carbono primário, e esse carbonozinho aqui da extremidade, ele também é um carbono primário. Agora, todos os outros carbonos dessa cadeia são carbonos o quê? Secundários. Nesse caso, a sua cadeia, ela é uma cadeia normal, ela é uma cadeia linear. Agora, quando você pega uma cadeia ramificada, você pode apresentar pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. Esse carbonozinho aqui, bem aqui, ele é um carbono que está ligado a mais 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Por ser um carbono terciário, ele vai apresentar uma parte na sua cadeia chamada de ramificação. O que vai ser a ramificação? Vamos lá. Toda essa sequência que nós temos aqui de carbono é o que nós chamamos de cadeia principal. E ligada à sua cadeia principal, esses dois carbonos aqui, eles são chamados de ramificação. Ramificação. E essa ramificação, mais para frente, ela vai apresentar nomes específicos que vai ser importante para você dar a sua nomenclatura da cadeia. Tranquilo? Você pode ter mais de uma ramificação e isso não é um problema. Agora, falando das cadeias saturadas e insaturadas. A cadeia saturada é aquela cadeia em que entre os seus átomos de carbono, você só vai apresentar ligações simples. Então aqui eu tenho, uma ligação simples, 2, 3 e 4 ligações simples. Então, entre os átomos de carbono, só existem ligações simples. Já na cadeia insaturada, você vai ter a insaturação, que no caso é uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Lembrando que essa ligação dupla e essa ligação tripla tem que ser entre os átomos de carbono. Então, se eu fizesse uma cadeia carbônica assim, por exemplo, eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Mas aí eu vou colocar aqui uma dupla ligação nesse carbono com um oxigênio. Essa insaturação aqui, ela não vai valer para você classificar a sua cadeia como uma cadeia insaturada, porque essa dupla ligação ela está entre um carbono e um oxigênio. Tranquilidade? E para a gente finalizar essa parte mais básica de classificação, temos a cadeia homogênea, que é aquela cadeia em que na sua cadeia principal você só tem átomos de carbono. Então, todos esses átomos aqui são carbonos. Já a cadeia heterogênea, você vai apresentar um átomo que é diferente de carbono entre carbonos, que nesse caso é o nosso oxigênio. O oxigênio aqui, ele está sendo o que nós chamamos de heteroátomo. Vamos anotar aqui para você não esquecer, heteroátomo.
tá? O heteroátomo, gente, ele é qualquer átomo diferente de carbono entre carbonos. Lembrando que o hidrogênio não tem como ele ser um heteroátomo, porque o hidrogênio ele só faz uma ligação. Então, quem pode ser heteroátomo? O oxigênio pode ser, o nitrogênio vai aparecer bastante nas aminas, por exemplo. Você pode ter enxofre, você pode ter fósforo, átomos que fazem duas ligações ou mais, eles podem ser heteroátomos, tranquilo? Aí você já fica ligado que na próxima aula eu vou explicar para vocês os compostos aromáticos, que é uma classificação à parte que é muito importante. Lembrando que deixar aquele like, se inscrever no meu canal vai me ajudar bastante, então não se esqueça. Beijão e abraço e tamo junto.